Jesus amado, aí mata o velho, hein? Não, mas dali não tem problema, essa aqui que é importante. Se eu puder deixar. Amém, irmãos? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Cumprimento você também que está em casa aí, que deve estar assistindo pelo YouTube. Que você possa também ser alcançado aí pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Prometo ser breve, entregar a palavra dentro do prazo aí, que o pastor me pediu. Falou para mim não demorar. Mas é bênção. Eu acredito que uma coisa a gente aprende, que toda palavra que você lança, o profeta Isaías disse assim que a palavra lançada, ela não volta vazia, né? Ela cumprirá o propósito pelo qual ela está sendo lançada. Então, essa palavra vai também surtir efeito na sua vida que está aqui, na vida de quem está em casa também. Esse é mês de junho, como foi já levantado aqui, o mês do clamor, né? Iniciando aí o mês do clamor. Eu quero abrir aqui, o irmão pôr aí para mim aí, justamente o versículo que o pastor citou aqui. Jeremias, obrigado. Jeremias capítulo 29, versículo 11 e 12, para nós estarmos iniciando aí. Depois eu vou ler outros versículos, mas aí depois você pode se assentar. Amém? Vou acompanhar com vocês aí. Jeremias 29, 11, ele diz assim: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12: Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deixa aí por enquanto, você pode se assentar. Olha então aí, queridos, essa já é uma resposta aí para você que chegou aqui nesta noite, que já dobrou os seus joelhos, que já orou ao Senhor, que clamou ao Senhor. Não tenha dúvida de que a sua oração, ela não está batendo no teto e voltando, não. Com certeza o Senhor estará respondendo. Ele diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Não tenha dúvida, o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está escutando aquilo que você está apresentando a Ele. O profeta Isaías também, no capítulo 41, acho que 21, ele disse assim que apresentai as vossas demandas, as vossas necessidades, porque eu responderei. Amém, queridos? Se você clamar, diga para o seu irmão, se você clamar, a resposta vem. Aleluia. Querido, você e eu, né, estamos convocados para levantar esse clamor, né, todos os dias, seja em casa, seja aqui, ou seja no quartinho de oração, né, clamar pela nossa vida espiritual, pela nossa família, por todas as áreas da nossa vida, familiar, profissional. Porque, querido, quando nós clamamos, nós precisamos entender e aceitar que existe um tempo para todas as coisas. E esse tempo para todas as coisas é o próximo versículo que nós vamos estar lendo daqui a pouquinho. Mas primeiro nós precisamos entender isso. Existe um tempo para todas as coisas. Diga para o seu irmão assim: o seu tempo vai chegar. Aleluia. Eu creio que a resposta de Deus, querido, ela virá quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Com certeza o Senhor nos responde, né? É preciso, é necessário nós clamarmos, mas nós precisamos de aceitar assentar em nosso coração que existe esse tempo. E eu quero meditar um pouco juntamente com vocês sobre o livro de Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos estar primeiro meditando somente 3 versículos, mas primeiramente, para nós estarmos dando início, só o versículo 1 aí, aonde ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia.
Queridos, aqui Salomão ele faz umas referências épicas, deixando para nós ensinamentos no plano material, no plano físico, porque eu entendo, eu faço uma conjecturação aqui, que quando ele coloca aí, né, para todo propósito na parte B, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, eu quero entender que ele está falando o seguinte: o céu e embaixo está a terra, ou seja, o plano físico, né? Então aqui ele está falando justamente sobre o plano material, plano físico. É claro que também ele está usando aqui da espiritualidade que Deus deu para ele, né? Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando nós falamos de clamor, nós entendemos que eu e você esperamos uma resposta do céu, sim ou não? Amém, né? Nós esperamos uma resposta do céu. Eu creio que cada um de nós aqui, nós estamos aguardando uma resposta do Senhor, seja para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa área financeira, né? Mas de alguma forma nós estamos aguardando, esperando uma resposta do céu. Quem aqui está aguardando uma resposta do céu? Amém. Aleluia. Você veio no lugar certo, querido. E é isso que Salomão ele deixa para nós, que existe um tempo determinado. Talvez esse tempo seja de um dia, talvez ele seja de uma semana, talvez ele seja de um mês, de um ano, 5 anos, 10 anos, não sei. Deus é quem sabe desse tempo, porque o tempo é dele, ele é que é o dono do tempo. Eu mesmo orei pela vida do meu filho durante uns, sei lá, acho que uns 8 anos mais ou menos da minha vida, até que veio a resposta, Deus me respondeu, e hoje eu dou isso até como testemunho do que aconteceu na minha vida, com a vida do meu filho, né? E é claro, hoje eu tenho outros propósitos, eu tenho apresentado outras necessidades diante do Senhor, mas eu procuro, querido, apresentar as minhas necessidades, não necessidades financeiras, porque essa a gente sempre tem, né? Mas eu procuro apresentar ao Senhor as minhas necessidades de família, né? As minhas necessidades do meu trabalho, para Ele me dar sabedoria, as minhas necessidades espirituais, para que Ele não deixe eu perder essa intimidade com Ele, para mim não ficar sem buscar a presença dEle, porque nós precisamos, não é um dia, não é clamar um dia só, nós precisamos clamar todos os dias. É igual, eu entendo que para nós nos fortalecermos espiritualmente, não adianta a gente buscar o Senhor um dia só, 2 dias só, nós precisamos buscar todos os dias. É igual você ir na academia, adianta você ir na academia uma vez só? Não vai fazer diferença, né? Eu estou até falhando, às vezes eu vou 2, 3 vezes, e depois falho o resto. Mas eu preciso de fazer todos os dias, nós precisamos de fazer todos os dias. E quando se trata da área espiritual, nós também não podemos negligenciar essa área. Nós temos que buscar ao Senhor todos os dias. Então, querido, a resposta, ela pode sim demorar, mas também ela pode vir rápida. Coloca aí para mim, irmão, Daniel capítulo 9, versículo 21. Só para você, para nós entendermos como que essa resposta pode vir. Olha só, aqui Deus, o anjo falando para Daniel, né? Daniel falando na verdade, falava ainda na oração. Em que ele falava? Na oração. Quando o homem Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ou seja, ele ainda falava, Daniel ainda estava falando quando Deus liberou o anjo para trazer a resposta para Daniel. Então, há quanto tempo você está clamando? Há quanto tempo você está esperando? Queridos, eu acredito que ele me trouxe aqui com essa palavra para lançar essa semente sobre a sua vida e declarar que o tempo dele vai se cumprir sobre a sua vida. Muitas das vezes nós também pensamos que
a palavra do Senhor não vai se cumprir. As promessas que foram liberadas sobre as nossas vidas não vai se cumprir, ou que está demorando demais. Coloca aí para mim também, mais um versículo aí para alimentar a sua esperança, alimentar a sua fé. 2 Pedro 3,9. Olha só que coisa linda aí a palavra do Senhor, hein? Não retarda o Senhor na sua, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo, querido, que a palavra dele não retarda o Senhor, não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns julgam demorada. Aleluia. Vamos declarar aí, queridos. Coloca a mão no seu coração. Vamos declarar assim: eu aceito o tempo de Deus. Aponta para cima assim: eu aceito o tempo de Deus. Aleluia. O que acontece, querido? É que às vezes nós somos imediatistas. O ser humano, ele é imediatista, né? Nós não falamos só, às vezes, dos filhos pequenos, não, né? Que às vezes nós vamos fazer algum comentário dos filhos pequenos e os filhos querem a coisa na hora. Não, eu quero agora, eu quero. Não é isso, pastor? Daniel, André, às vezes não faz isso, o Miguel não faz, não. É que às vezes eles são. E nós, adultos também, nós temos esse defeito, né, de queremos ser imediatista, queremos a resposta de Deus para nossas vidas naquele momento, queremos, na verdade, para ontem. Nós não sabemos, não queremos esperar, né? É num piscar de olho. É quando nós pedimos um lanche, o lanche começa a demorar, né? E aí nós ficamos inquietos, né? E nas promessas nós somos assim também. Quando a promessa às vezes começa a demorar para chegar, nós ficamos inquietos. Então nós somos imediatistas, mas nós precisamos fixar os nossos olhos na palavra do Senhor. Como disse no livro de Eclesiastes aqui, para todo propósito há um tempo do Senhor, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É isso que nós precisamos entender e compreender. Olha o que o profeta Isaías também nos ensina. Isaías 55, versículo 8 e 9. Um versículo muito conhecido dos irmãos. Ele diz assim: olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que texto lindo. Eu gosto muito de ler o profeta Isaías. Ele nos traz assim palavras que renovam a nossa fé. E nós temos que entender que a vontade é dele, a vontade soberana de Deus. Se você tem promessas, querido, saiba que Deus vai cumprir essas promessas. Pode passar 1 ano, 10 anos, como foi no meu caso, né? Passaram aí 6 ou 8 anos, mas a promessa dele se cumpriu sobre a minha vida. E eu falo isso para honra e glória do Senhor. Enfim, e outras situações que eu apresentei ao Senhor durante a minha vida cristã, e que o Senhor me respondeu, promessas que o Senhor me fez e que Ele cumpriu sobre a minha vida. Então, queridos, isso é muito importante, porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta. Põe aí para mim, versículo, Números 23, 19. A Natália até abriu o culto com esse versículo, né? Olha que versículo lindo. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Repete comigo só isso aqui. Tendo ele falado, não o cumprirá?
Não tenha dúvida, querido, são promessas do Senhor para a nossa vida, aonde nós podemos confiar de todo o nosso coração, nós podemos caminhar, não desistir da caminhada, porque às vezes a caminhada é dura, a caminhada é difícil. O sábio Salomão, depois de experimentar todos os favores de Deus, o qual de tudo ele foi suprido e abastado, de tudo ele teve abundâncias, de bens, riquezas, sabedoria divina. Deus deu a ele, quando ele assumiu, quando Salomão assume o reinado em Israel, a Bíblia diz que ele fez um grande sacrifício, ele fez uma grande oferenda para o Senhor, um grande sacrifício de milhares de bois, e o Senhor à noite, em sonho, aparece para Salomão, pergunta para ele: Salomão, o que você quer que eu te faça? Porque eu me agradei da sua oferta. E ele diz: Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu grande povo. Foi aí que Deus liberou sobre a vida de Salomão tudo o que ele pediu, sabedoria como nenhum outro teve sobre esta terra, riquezas como nenhum outro teve sobre esta terra. A história conta que Salomão foi um dos homens mais ricos daquela época. Então, queridos, como ele agradou o Senhor e pediu sabedoria para julgar o povo de Deus, Deus deu a ele bens, riquezas e sabedoria divina. Deu para ele espiritualidade intelectualmente, nos capítulos 1 e 2, ele declara que, no capítulo 1 e 2 de Eclesiastes, no início do livro de Eclesiastes, ele declara que tudo é vaidade, verdade das possessões, das obras que ele fez. Ele diz: o vento vai para lá, para o sul, e volta para o norte, os rios correm para o mar, o sol nasce e se põe. E ele fala da vaidade de possuir, da sabedoria, que ele fala que edificou casas e empreendeu grandes obras. Põe aí para mim, Eclesiastes 2:4. Eclesiastes 2:4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas e plantei para mim vinhas. Versículo 11 agora. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum do seu proveito havia debaixo do sol. Queridos, eu quero que você preste atenção, tá? Até o final da mensagem você vai entender o que o Senhor falou ao meu coração e o que eu quero passar para você nesta noite. E ele declara: tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Os rios correm para o mar, o sol nasce e se põe. E ele fala da vaidade de possuir, da sabedoria, de que edificou os empreendimentos, como está aí no texto, né? E ele conclui dizendo: tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E isso, querido, foi escrito há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, né? E no capítulo de Eclesiastes 3:1, ele deixa estes ensinamentos para nós. Volta aí para nós, Eclesiastes 3:1, para nós, onde nós vamos ver que esses contextos eram épicos, e fatos e realidades que ainda hoje fala aos nossos corações. Pode pular para o 2 agora. Nós já lemos esse aí. Ele diz assim: há tempo, né? Eclesiastes 3:2, ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aleluia. Versículo, e ele deixa esses ensinamentos para nós, e onde nós vamos ver que esses contextos, né, que nesses versículos de Salomão, ele se refere, né, primeiro ele fala no versículo 1, de debaixo do céu, que todo há um propósito, né? Ou seja, tudo tem o seu tempo. E no versículo 2 ele fala desse fato físico, bíblico, que a vida tem os seus ciclos, que começa e termina
no controle de Deus. O controle de Deus, Ele tem a chave da vida e da morte, queridos. Há tempo de nascer e de morrer. É isso que Salomão está dizendo para nós nos dias de hoje. Ele fala do tempo de plantar, de colher, o ciclo natural, um tempo, tudo tem o seu tempo. Você e eu temos que saber esperar o tempo de Deus, o tempo determinado. Tudo tem o seu tempo. Até mesmo para quando ele coloca aqui, né, que há no versículo 3 agora, por favor. Aleluia. Só para mim concluir aqui. Ele fala do tempo de plantar e de colher, de arrancar, né? É um tempo natural. Quando você planta, faz uma plantação de alguma coisa, você tem que esperar, né, Moraes? Moraes sabe muito bem disso. Quando você planta ali uma roça de arroz, né? Acho que são 6 meses, não lembro direito, não sei como é que é. Mas existe um tempo determinado para isso. Queridos, agora no versículo 3, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Amados, quando eu cheguei nesse versículo aí, eu parei, eu confesso para os irmãos que eu parei. Eu pensei até em ligar para o pastor Marcelo. Eu falei, como que pode na Bíblia estar escrito aí, tempo de matar? Existe um tempo de matar? Tempo de curar? Sim, né? Um tempo normal que você machuca, você vai curar, né? E eu perguntei, o que é que Deus, através de Salomão, queria nos ensinar? Sabe, queridos, e eu fui meditando, né? Que tempo de matar é esse que Salomão está colocando, né? E aí eu fui meditando nestes versículos e o Senhor me mostrou que o que ele falava aqui, nesse versículo 3, era o tempo de matar, era o tempo de guerrear as guerras, que naquela época eram normais. Tempo de matar. No Velho Testamento, na lei mosaica, né, na lei de Moisés, aonde era olho por olho, dente por dente, aonde existia a pena de morte, né? Nós sabemos, existe a passagem lá de Josué, quando ele conquista Jericó, um dos seus homens, dos seus soldados, Acã, ele pega uma capa babilônica, ele pega ouro, ele pega prata, ele pega coisas valiosas e leva junto para dentro do arraial, para dentro do acampamento. E ele coloca essas coisas debaixo da tenda dele. Quando Josué vai pelejar para conquistar a cidade de Ai, logo depois de ter pelejado contra Jericó, contra outras cidades, e ter tido vitória, e Deus ter dado a vitória para ele, só que Josué perde a batalha para o povo de Ai, que era um povo muito menor. E aí Josué vai questionar com Deus, vai prantear diante do Senhor, e o Senhor revela para ele, tem pecado no meio da congregação. E aí ele vai orando e Deus mostra para ele que era na vida de Acã. Então, só para ilustrar, querido, e aí Josué pega Acã, leva para fora, manda o povo pegar e levar ele para fora do arraial e assassinar ele, matar ele. Ou seja, querido, então esse tempo de matar era da lei de Moisés, era da época ali das guerras, aonde como que você vai fazer uma guerra e não vai matar, não vai ter que sacrificar o seu inimigo, né? Isso aí não tem como. Então eu fui entender que era da lei mosaica, né? Era da lei de Moisés, aonde ele teria que cumprir essas determinações dadas pelo Senhor. Nós vemos em várias passagens da Bíblia, no Velho Testamento, aonde pessoas foram mortas porque cometeram pecados capitais. Aí não era perdoado. Deus mandava executar essa pessoa, como foi no caso de Acã. Queridos, Salomão falou do tempo no plano físico, né? Como ele disse lá no versículo 1, debaixo do céu existe um propósito.
há um tempo para todo propósito debaixo do céu, ou seja, em cima da terra. E eu quero agora, já caminhando aqui para o final, concluir essa mensagem, para nós podermos entender o que Salomão queria deixar esses ensinamentos para nós. Salomão, ele falou do tempo no plano físico, debaixo do céu e em cima da terra, mas agora eu quero pedir o menino para colocar ali na televisão aí, o capítulo 12 de Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 1. Olha o que ele recomenda depois, no final, na sua velhice, no final da sua velhice e no final do livro de Eclesiastes. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse é o conselho para a minha vida, para a sua vida, principalmente para você, jovem, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Versículo 8 aí, por favor. Não, versículo 8. Olha o que ele diz. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 13 e 14 agora. Aleluia. E de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aleluia. Queridos, só pode entender o tempo de Deus quem andar no Espírito. Se você não andar no Espírito, esse tempo que Salomão coloca aqui para nós em Eclesiastes 3, você não pode entender. E volta o versículo 13 aí para mim, por favor. E eu encerro a minha ministração aqui com esse versículo. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ou seja, no final, não tem outra saída. A única saída é você temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor, porque isso é dever de todos os homens. Versículo 14. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deixa eu encerrar com esse versículo aqui de Romanos 8, versículo 1, por favor. Aleluia. Romanos 8, 21. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Teme a Deus, porque essa é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Fique de pé, vamos orar. Eu convido aqui o pastor Marcel também. Pode ficar, pode ficar. Eu vou orar e vou passar o microfone para o pastor, e agradecendo já desde já essa oportunidade, para que o Senhor continue falando ao seu coração. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, te glorifico e te exalto o teu nome, Senhor, porque eu sei que o Senhor falou com vidas aqui, Pai. Como disse o profeta Isaías, Senhor, a palavra lançada, ela não voltará vazia. Pai, essa palavra que foi ministrada aqui, Pai, que ela continue, Pai, operando, Pai, na vida dos teus filhos. Que há um propósito para tudo debaixo do céu, Pai. Que o Senhor continue, Pai, ministrando esses valores, Pai, no coração dos teus filhos. Pai, sustenta eles, guarda eles, Pai. Nos dá, Senhor, um dia, uma noite abençoada de descanso, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe a sua vida e guarda você e a sua família. Amém. Glória a Deus. Começamos ouvindo, irmãos, algo oportuno de Deus para o nosso coração. Deus abençoe a vida do Amauri. Há tempo para todas as coisas. Talvez você está clamando, mas a resposta é com o Senhor. E há tempo para Ele devolver aquilo que você clamou. Eu estava ali meditando num texto, não vou pregar não,
Mas eu, analisando a vida de Abraão lá estava lá incrédulo, né, dentro da tenda, a esposa mais ainda. Deus tinha feito a promessa, já tinham 24 anos que Deus havia falado, e eles estão lá cabisbaixos, sem saber o que fazer. Aí eles recebem a visitação do anjo, dos anjos do Senhor. Aí eles vão lá, recebem eles, dá alimento a eles. E o texto vai dizer, irmãos, que o anjo do Senhor vira: daqui 1 ano eu voltarei a ti e você terá um filho. Sabe o que Sara faz? Ela ri no seu coração, no seu interior, porque ela já estava desacreditada. As mulheres já tinham cessado o costume, não tinha nem jeito de acontecer mais o nascimento do filho, e eles estão olhando para aquela situação que Deus está falando, não tem jeito. Aí você vai olhar Gênesis capítulo 21, e o Senhor visitou Sara como havia dito. O Senhor chega no tempo certo, quando Ele chega no tempo dele. Então vai clamando, porque a Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida trazendo os seus feitos com alegria. Então no tempo de Deus, Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre aquilo que te prometeu, Ele responde às suas orações, e você é abençoado em nome de Jesus. Amém? Continue clamando, irmãos. Nós estamos em oração aqui na igreja de 3 em 3 horas da manhã, é o último dia. 3, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Vem buscar, vem clamar, em nome de Jesus. Outra coisa importante: domingo nós temos... Não, escola bíblica dominical é primeiro. Mas nós não teremos escola bíblica dominical. Nós vamos fazer uma consagração, amém? Domingo pela manhã. Nós vamos iniciar a consagração 8h30, orando aqui de joelhos, buscando a face do Senhor. E nós sairemos de casa de jejum. Você que está tomando remédio, pede graça a Deus, toma um remédio depois. Você vir de jejum mesmo, amém? E você traz café, traz um biscoitinho, bolinho básico. 10 horas, na hora que acabar, a gente entrega o nosso jejum junto e toma um café junto, ok? Então eu quero convidar todos vocês, em nome de Jesus, estarem vindo na consagração. Um tempo de jejum, de consagração. Traz um tira-gosto simples, que 10 e tantas já é o horário de preparar o rango, para quem almoça cedo. E a gente vai estar aqui orando, buscando a face do Senhor domingo pela manhã. E domingo à noite, Santa Ceia, nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tem cantina após o culto. Arroz e feijão mexicano, amém? Então, os irmãos do complemento aí que quiser comer arroz, tem lá também. Passa lá na cantina, tem um momento de comunhão ali. Quem não tem dinheiro, você pode me procurar, eu te ajudo a encontrar quem tem, em nome de Jesus. E você vai sair daqui abençoado nessa noite. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. Dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado, em nome de Jesus.